Olá, gente bonita! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Resposta de Fé. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. É mais um programa começando agora e você vai estar conosco do começo até o fim dessa programação. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Qual o intuito deste programa? É responder perguntas, responder dúvidas que as pessoas têm e não sabe para quem perguntar, porque nem todo mundo vai conseguir responder. Mas a palavra de Deus responde. Na palavra de Deus tem resposta para tudo, para todas as suas dúvidas, tudo que você gostaria de perguntar para uma pessoa. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai te responder. No programa de hoje, tem uma pergunta aqui que pode ser a tua. Pode ser a sua, porque muita gente tem essa preocupação. Como que eu faço para expulsar demônios? E se o demônio pular para o meu corpo na hora que eu estou expulsando de uma pessoa? E muita gente nem gosta de lidar com esse assunto, esse termo. Nem pode se falar disso numa casa que as pessoas ficam apavoradas, não deixe isso para lá, eu tenho medo disso daí. Bem, o programa de hoje vai te ajudar, porque a pergunta de hoje é a seguinte: quanto mais santidade e obediência, mais poder para expulsar demônios? Será? É isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de você pensar se mais poder por causa da santidade, da consagração para expulsar demônios, é importante você saber que expulsar demônios não é tudo. Curar os enfermos também não é tudo. Muita gente acha que é isso que vai levá-la para o céu, porque ela está expulsando demônios, ela está curando os enfermos, ela está dando esmolas, está dando ofertas, dízimos, pagando patrocínio, patrocinando a obra de Deus, e isso vai levá-la para o céu. Então, olha, parece uma obra completa, né? Está curando enfermos, está expulsando demônios, é dizimista, é ofertante, é patrocinador. Por que que não vai para o céu? Não vai? Porque a pergunta está dizendo: quanto mais santidade e obediência, mais poder para expulsar demônios. Demônios não saem porque uma pessoa é santa demais. Mais santa. O que quer dizer santo separado para Deus? Ah, é porque eu sou separado, eu não bebo, eu não fumo. Aliás, quando a gente fala assim de vícios, eu quero chamar a sua atenção para esse ponto. Se você é uma pessoa dado às drogas, ao álcool, se você está sofrendo com medo, crise de ansiedade, pesadelos, é importante que você se trate, é importante que você procure ajuda. A igreja abre todos os dias. O Senhor Jesus está disponível todos os dias para libertar você. Você que sofre com angústia, opressão, depressão, não dorme direito. Isso pode ser sintomas de um problema espiritual, sim. E, com certeza, pode ser sintomas de um problema espiritual, sim. E quando se fala, olha, eu quero expulsar demônios, basta só me santificar? Não, porque demônio não sai por causa da nossa santidade. Demônios nenhum vai sair do corpo de uma pessoa só porque nós somos sérios, porque somos dizimistas, nada disso. Quando o Senhor Jesus mandou que os discípulos fossem evangelizar, preparar o caminho para ele nas cidades que ele iria passar, assim como João Batista fez. E como é que é isso? Como é que funciona? Tem um trabalho que eu gosto de fazer, principalmente quando eu estou fora do Brasil, que é mandar os obreiros ir à frente numa comunidade, às vezes num campo de futebol assim, evangelizando, dizendo que o pastor da igreja vai estar ali naquele local e a gente começa a evangelizar e traz todo mundo ali para aquele local para receber uma oração. E Deus opera muito, porque a pessoa saiu de casa, perdeu aquele medo, porque muita gente parece que tem uma aversão, um medo de ir à igreja. Alguns dizem, se eu for lá vão pedir oferta, vão pedir dinheiro. Eu não sei porquê, e normalmente é quem não tem que fica preocupado com isso. Se não tem, por que você está preocupado com isso? Mas aí é nesse lugar que muitas vezes ela abre o coração, nada a impede. E ali a pessoa é curada, ela é liberta, depois ela tem vontade de conhecer o Senhor Jesus. O que os discípulos fizeram? Exatamente isso. Jesus mandou que eles fossem à frente e eles foram.
Aí entra numa casa, entra na outra, expulsa demônios, cura enfermos. Foi uma festa, eu imagino isso. Porque é gratificante você ver uma pessoa doente sendo curada, o milagre de Deus se manifestando diante de você. Recentemente, uma pessoa que foi curada de psoríase na igreja, ele tinha muito medo que mosca pousasse nas feridas dele e colocasse ali aqueles ovinhos, bicho, vamos dizer assim. E eu fui orar por ele. Ele falou que não tinha jeito, que já estava tomando remédio e já tinha visitado igrejas. Eu falei para ele: Jesus te cura. A fé é algo fantástico. Eu fiz um desafio com ele. E o Espírito Santo entrou em cena, porque por mim não dá. Na minha conta não dá, mas na conta de Jesus dá. Eu fiz uma oração por ele. Na semana seguinte ele voltou com a pele toda limpa, seca, sumiu, o problema está curado. Até hoje ele está curado porque ele já voltou na igreja e mostrou que o braço tá limpo. Onde eu quero chegar com isso? Quando os discípulos foram evangelizar, eles viram isso, expulsando demônios, curando enfermos, e que grande alegria. Mas a pergunta está dizendo: santidade, santificação, isso e aquilo outro, isso significa que eu tenho mais poder, vou receber mais poder para expulsar demônios? Aí que está o engano. Ter uma vida separada para Deus é obrigação de todos. Não é só para expulsar demônios, é para a nossa salvação. Por quê? Porque o mais importante não é expulsar demônios nem curar enfermos. Quando os discípulos voltam, voltam com alegria e dizem para Jesus: Senhor, no teu nome até os demônios se nos submetem. Opa, aqui já tem um ensinamento para você. Então é a santidade, é o excesso de santidade, como o pessoal fala, santão, que vai expulsar demônios? Não, olha o que eles disseram: no teu nome até os demônios se nos submetem. Então o diabo ele sai por causa do nome poderoso do Senhor Jesus. Esse que é o nome que está acima de todos os nomes. Como diz lá em Efésios 1, 20 e 21, o que diz lá? O Senhor Jesus, o nome dele é nome acima de todos os nomes, ou seja, acima do câncer, da AIDS e de todas as enfermidades, de todos os espíritos malignos, de todos. Não tem um que possa ser mais forte que o nome de Jesus. Então esse é o primeiro ponto para eu poder responder você. Demônio só sai no nome do Senhor Jesus. E se você quiser expulsá-lo, não adianta usar outro nome. A Bíblia fala, lá no livro de Atos, de 7 filhos de Cefas. O que eles fizeram? Eles estavam expulsando demônios. Mas a Bíblia não diz expulsar demônios, nesse caso. O que eles estavam fazendo então? Exorcizando os demônios. Mas como? No nome de Jesus, que Paulo prega, eu te desconjuro. Quer dizer, não era nem no nome de Jesus que eles criam, mas no nome do que o Paulo crê. Então veja a confusão que as pessoas fazem. Imitar alguém para expulsar demônios, imitar alguém para fazer a obra de Deus, não é bom. Por quê? A pessoa, para expulsar demônios, primeiramente ela tem que entender isso. Ela tem que conhecer o dono do nome. Se ela não conhece o Senhor Jesus, se ela não tem intimidade com o Senhor Jesus, aí sim, ela está colocando a vida dela em risco. Por quê? Porque você tem que conhecer quem te mandou, quem mandou você fazer essa obra. Por isso que é importante, antes de pensar em expulsar demônios, pense nisso. Eu conheço Jesus, eu já o conheço para poder fazer a obra dele. E quando os discípulos dizem, no teu nome até os demônios se nos submetem, imagine a alegria, a euforia de todos os discípulos. Nunca tinham visto isso através deles, viram Jesus fazer, mas agora era eles que estavam fazendo. Então a alegria era total. Mas aí o Senhor Jesus vem e diz o quê? Não vos alegreis, porque os demônios se submetem. Isso é fácil, né? Porque o nome de Jesus é poderoso. Ele expulsa demônios. O nome de Jesus é que cura. Não é ser muito santo. E aí o que aconteceu? Jesus diz, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está arrolado no céu, no livro da vida. É isso que vocês têm que se alegrar. E a pergunta é, seu nome já está no livro da vida? Você que
está preocupado em expulsar demônios, porque o que conta no céu, pode ter certeza, não são as obras que fazemos como justiça para nós, mas o tanto que chegamos perto de Jesus. É isso. Como assim, pastor? Não é as obras? Não, são as obras. Porque obras todo mundo tem. Se a pessoa ela dá uma esmola, é uma obra. Se a pessoa limpa o chão da igreja, é uma obra. Se a pessoa limpa os banheiros da igreja, é uma obra. Se ela está na cozinha fazendo uma comida lá, é uma obra. Tudo isso é obra de Deus. Mas adianta tudo isso se o nome não estiver escrito no livro da vida pelo comportamento dessa pessoa fora do ambiente de trabalho. Por exemplo, um pastor está ali no altar, todos olham para ele, ele é santo. E a gente acredita nisso. Porém, saindo do altar, fora do altar, quem é esse pastor? Ele continua com aquela mesma seriedade que está no altar? Então veja que não é só fazer a obra de Deus, não é só expulsar demônios, é ter compromisso com Jesus. E quando a pessoa não tem esse compromisso com Jesus, então não adianta. Então Lucas 10:19, quando o Senhor Jesus fala para se alegrar, não é porque os demônios se submetem, aí você vai perceber que o Senhor Jesus também, ele diz o quê? Que naquele dia muitos irão dizer: Senhor, Senhor. Ele vai dizer: não, não, peraí, não é assim não. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Nem todos. Ah, mas a gente expulsava demônios. Aham. Curava no teu nome, a gente curava os enfermos, Senhor. E agora o quê? Eu nunca vos conheci. Olha que triste. Olha que triste. Expulsava demônios, curava enfermos, fazia, ouvia, o Senhor falava, o Senhor pregava para nós estávamos ali, tá. E daí? Vocês nunca trabalharam para mim, vocês trabalharam para vocês usando o meu nome. Você já pensou? A pessoa se engrandecer usando o nome de outra pessoa sem conhecê-la, aquela pessoa, sem conhecer aquela pessoa. Isso acontece às vezes até no meio político, né? Um usa o nome do outro, ele faz isso, faz aquilo outro. Mas para você que me assiste agora, o mais importante é você botar isso no seu coração. Quer expulsar demônios? Conheça o dono do nome Jesus primeiro, porque ele deixou claro: nem todos que me chamam de Senhor, não. Não, 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 não. Olha para a sua vida. O que você tem feito com ela? Aliás, eu quero chamar a sua atenção para mais um episódio. Você já ouviu falar de um rico? Um rico, muito rico, e um mendigo chamado Lázaro? Certamente já. O que aconteceu com esses dois? É exatamente o que eu estou falando. Um estava à porta do outro, estava ali no portão, desejando comer as migalhas do outro, e o outro não está nem aí. Mas me parece, pelo que diz as escrituras, que esse rico, ele tinha conhecimento. Ele tinha conhecimento de Jesus, perdão, tinha conhecimento de Deus, as coisas de Deus. Tanto é que ele chamava Abraão de pai, e Abraão também o chamou de filho. Só que não. Só que não tinha aquela relação próxima com Deus. Hoje eu chamo a sua atenção: qualquer coisa que te afaste de Deus, que tire a sua dependência de Deus, é colocar a sua vida em risco. Em que você está apoiado? Porque quanto mais eu dependo desse Deus, mais eu chego perto dele. Você já ouviu pessoas falar assim: o meu Deus é o dinheiro? É. Aí bate no bolso para dizer que o Deus é o dinheiro. Quer dizer, ele pode expulsar demônios também, sabia? Esse pode expulsar demônios. Basta que ele use o nome de Jesus e o demônio vai sair. Mas tem santidade ali? Não. Mas pode? Pode. E o demônio vai sair? No nome de Jesus, vai. Mas ao morrer, será que vai conseguir entrar no céu? Aliás, eu tinha deixado até na minha colinha aqui anotado. Qual que é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano? Pensa comigo. Qual que é a pior coisa? Você acha que é morrer num assalto, num acidente, balas perdidas? Não, 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 não. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele morrer. E só depois da morte ele descobrir que Jesus é real.
que o céu é real e que o inferno é real. Mas só que agora que ele morreu, não tem para onde ir, não tem o que fazer, porque nem Jesus pode ajudá-lo. Esse que é o perigo, que é o maior problema para o ser humano, é esse: morrer e só depois da morte descobrir que Jesus é real. Olha esse rico, a Bíblia vai dizer que quando Lázaro morreu, foi lavado pelos anjos, e ele foi enterrado. E no céu, o Lázaro, no seio de Abraão, olhou para baixo, viu ali o rico. Só que o rico no inferno olha para cima, ele diz para Abraão: pai Abraão, manda que o Lázaro venha com o dedo molhado, deixa cair uma gota de água pela minha garganta, que eu estou num tormento. E Abraão fala para ele: filho, quem está aí não sobe, quem está aqui em cima não desce. Olha, então não tem mais jeito, não tem mais jeito. E ele diz: então manda o Lázaro ir lá em casa, manda ele avisar os meus irmãos para não vir para cá não, para se entregar, para levar a vida mais séria. E aí Abraão falou: não tem jeito, se eles não ouviram, os vivos vão ouvir, os mortos não vão ouvir. E aí você para e pensa, amado, você que está me assistindo agora, a pior coisa que você pode fazer na sua vida é virar as costas para Jesus. E ele te liberta do álcool, te liberta das drogas, do desemprego, da depressão, da opressão. Jesus está à disposição para fazer você feliz. Eu garanto isso a você, que Jesus está à disposição para te ajudar. Agora, você vai esperar para ter certeza do que eu estou falando pós-morte? Aí não tem mais como Jesus te ajudar. Acabou o nosso tempo, porque toda decisão que eu possa tomar tem que ser agora em vida. Ah, mas Jesus disse que naquele dia aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim, é verdade. Aquele que invocar o nome do Senhor naquele dia será salvo. Qual dia? Essa é a pergunta: qual dia? Será que todo mundo vai ter tempo para isso? Olha, esse programa é para te ajudar, esse programa é para te abençoar. Eu quero que você fique conectado, porque toda semana nós vamos estar respondendo uma pergunta. E você, de repente, hoje, você tinha essa dúvida. Eu também queria expulsar demônios. Mas não se preocupe com isso, porque o mais importante não é expulsar demônios, é ter certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Depois você medita em Lucas 10, começando ali no versículo 16 até o 19, e você vai ter mais entendimento do que eu estou falando. Expulsar demônios, na verdade, é 1, 2, 3, porque eles não resistem ao nome do Senhor Jesus. E o diabo, ele é esperto. Ele pode fazer uma pessoa ser dependente do dinheiro, ser dependente de outra pessoa, e ele sabe que ele tem pouco tempo, então ele quer agir logo. Mas ele quer enganando, quer enganar, ele vai enganando aqui, vai enganando ali, e a pessoa vai se deixando levar pelas obras, pelas muitas obras que ela está fazendo, tais como essa: expulsar demônios, curar enfermos, sem conhecer o verdadeiro Deus. E eu te convido a conhecer o verdadeiro Deus. Fica com essa resposta e que Deus possa te abençoar. O mais importante ainda não é expulsar demônios. Não. O mais importante é ter certeza da vida eterna. E você só consegue ela através do Senhor Jesus. Tá certo? Eu fico por aqui e eu aguardo você no nosso próximo programa. Eu sou Osmar Silva e eu deixo o endereço da igreja onde você pode me ouvir mais. Rua Conselheiro Galvão, 1004, ali em Madureira, próximo a Madureira, próximo a Piraquê, que fica em Madureira. Mas ali é Rocha Miranda, ou Turiaçu, se você preferir, em frente à estação de trem de Rocha Miranda. Toda Turiaçu. Eu quero que você venha nos conhecer. Não a mim, mas o Deus que eu prego. Rua Conselheiro Galvão, 1004. Eu aguardo por você neste domingo, 8 horas da manhã ou às 18 horas. Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa. Tchau, tchau.